14. Esta é a palavra do Deus Todo-Poderoso, e Ele fala com a sua igreja usando as seguintes palavras: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os mortos, primícias para Deus e para o Cordeiro, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a esses outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tuas foices e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus Santo, lemos a Tua palavra, Senhor. Lemos a palavra do Deus Todo-Poderoso, e agora clamamos para que o Seu Santo Espírito nos auxilie no entendimento dela, para que o Senhor fale aos nossos corações e nos guie
para que possamos ser semelhantes a Cristo e mais próximos daquele que é o Redentor e Salvador de nossas vidas. Essa é a nossa oração, e assim fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos terminando hoje a quarta narrativa do livro de Apocalipse, que vai tratar mais uma vez do início da jornada de Cristo Jesus, desde o seu nascimento até a sua segunda vinda. Há 7 histórias no livro de Apocalipse que tratam esse momento da vinda de Cristo até o seu juízo final, e todas essas histórias elas vão lidar com essa narrativa sob uma perspectiva diferente. A narrativa em que estamos, ela trata da perspectiva espiritual. Ela olha para lugares onde os olhos humanos não podem se encontrar, onde eles não podem ver, e ela vai lidar com seres e pessoas que definitivamente nós nem saberíamos que existem, se não fosse a descrição das Escrituras, a revelação de Deus para nós. Essa sessão começou lá no capítulo 12 de Apocalipse, e ela agora vai terminar de uma forma belíssima, a igreja de Cristo. Ela se inicia não de uma forma bela, porque na verdade o que vemos desde o início é a tentativa do grande dragão, que a Escritura chama de Satanás, de consumir a igreja, de matar a igreja, de destruir a igreja e pôr um fim na narrativa das Escrituras, que falavam a respeito de um Messias que viria e traria salvação ao seu povo. Essa narrativa, ela começa com o dragão diante de uma mulher que estava para dar um filho, que definitivamente aponta para Israel na expectativa de ter o Messias esperado. O dragão, ele tenta matar o Messias, ele tenta impedir o seu nascimento, ele tenta matar os judeus, e durante a história vimos que isso aconteceu por diversas maneiras, em diversos momentos na história humana. Satanás tentou impedir o nascimento de Cristo Jesus. Ao mesmo tempo que vemos Satanás, o grande dragão, com todo o seu poder, com toda a sua pompa, tentando perseguir a igreja, vemos Deus protegendo a igreja, protegendo o Filho, protegendo os servos de Deus e levando-os a lugares seguros quando o dragão tentava de todas as formas destruí-lo. A narrativa, então, ela muda de tom, porque quando olhamos para o grande dragão, aparentemente nos amedrontamos. Olha o poder de Satanás, olha o poder desse ser maligno, e de repente percebemos que ele nunca venceu e que ele nunca vencerá, porque Deus, o Deus dos céus, impede que ele possua força contra a igreja para impedir o seu avanço. Já há muito tempo que temos falado sobre a teologia de Apocalipse, vemos que isso é uma constante nesse livro. Deus não permitirá que a sua igreja seja vencida. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, palavras essas da própria Escritura. Nós somos vencedores por aquele que venceu em nosso lugar. E por mais que Satanás tente, como a descrição aqui se dá, ele não consegue vencer a igreja. O capítulo 13 então traz alianças que são feitas por Satanás. Ele traz 2 grandes bestas, vimos isso na semana passada. A besta que emerge do mar, que é o poder político, e a besta que emerge da terra, que é o poder religioso. E junto com esses poderes, o que Satanás faz é tentar enganar a igreja, enganar os homens. E ele faz isso constantemente, usando de diversas maneiras as ferramentas desse mundo, para tentar convencer os homens de que eles não precisam de Deus, para tentar convencer a humanidade de que Cristo Jesus não é o Senhor, para tentar convencer-nos de que Cristo não ressurgiu dos mortos, para tentar nos dizer que
estamos perdidos em nossos pecados, que não podemos vencê-los, que não podemos nos sustentar, que somos perdidos, escravos, incapazes, longe de sermos a verdadeira igreja de Cristo Jesus. Porém, essa não é a narrativa final, a igreja. Enquanto o capítulo 13 termina falando que essa grande besta e os seus aliados, o dragão e os seus aliados, eles vivem arduamente perseguindo a igreja de Cristo, o capítulo 14 nos mostra um cenário bastante diferente. O capítulo 14 não fala mais da besta e dos seus aliados. Ele não está mais preocupado com a perseguição. Ele não está mais preocupado com a tentativa de Satanás de nos destruir. Mas ele traz para nós o resultado da perseverança dos santos. Essa é a grande verdade que o capítulo 14 de Apocalipse vai trazer e narrar à igreja de Cristo Jesus. O Cordeiro que surge mais uma vez, agora aqui no capítulo 14, ele não surge sozinho, mas ele surge com um número bastante curioso, 144 mil. E isso já foi debatido na história de diversas maneiras. Há até algumas religiões no mundo atual, no tempo que a gente vive, que ainda estão procurando 144 mil, e até agora eles não acharam. E a gente vive com essas questões, porque definitivamente a numerologia de Apocalipse ela não tem o objetivo de ser algo mirabolante ou secreto, ou alguma coisa que vai nos fazer entender o mundo de uma forma diferente, caso a gente compreenda. Não, Apocalipse, como nós temos falado aqui, é muito mais simples do que até muita gente gostaria. Porque eu acho que até tem gente que gosta de ler um pouco dessa literatura esperando descobrir alguma coisa diferente, mas não. Apocalipse é um livro simples, e a igreja de Cristo, ela reconhece na simplicidade a revelação do seu Senhor. Os 144 mil, eles refletem o que a gente está vendo aqui atrás, nos capítulos 12 e 13. Os capítulos 12 e 13 falam de dois povos distintos. Ele aponta para as 12 tribos de Israel, que seria o povo de Deus da antiga aliança, e aponta para os 12 apóstolos, como os representantes da nova aliança. E quando a gente multiplica 12 por 12, curiosamente dá 144. E o 1000 é muita gente. Apocalipse, toda vez que aparece 1000, a ideia tem muita gente aí, porque 1000 é muita gente. Então 144 mil, eles não são 144 mil santos que vão permanecer fiéis no futuro, homens castos, como muitos interpretam. Não, eles representam a totalidade do povo de Deus, os santos que foram resgatados pelo Cristo que veio ao mundo e morreu pelos nossos pecados. O povo de Deus está onde? Está do lado do Cordeiro, o Cordeiro que representa a Cristo. Essa narrativa, então, ela começa falando para quem? Para aqueles que reconhecem Cristo como Senhor, que fazem parte do povo que é representado aqui. A narrativa do capítulo 14, então, aponta para o povo de Deus. E é curioso que já no versículo 1 do capítulo 14, nós vemos o contraste entre o fim do capítulo 13. Olhe, as últimas frases do capítulo 13, no versículo 18. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. É um número, 666. E o que representava, como identificar esses que eram ali representantes da besta, que tinham o número da besta? Eles tinham uma marca, eles tinham algo que mostrava quem eles eram na sua mão direita e na sua fronte. Isso está lá no versículo 16. Nós tratamos disso semana passada. E agora, curiosamente, esses 144 mil,
eles também trazem algo escrito na sua fronte. Tem algo escrito, bem, a ideia é na testa deles, na fronte. E aí a ideia que o que está descrito é: eles têm o nome do seu pai. A marca do povo de Deus é diferente da marca da besta. Enquanto a marca da besta traz a marca de Satanás, que é aqueles que se opõem a Cristo, aqueles que rejeitam o Evangelho, aqueles que se levantam contra a igreja. A marca daqueles que são o povo de Deus, ela traz sobre si o nome de Deus, porque como todo o Evangelho fala, como toda a Escritura aponta, o povo de Deus é aquele que é chamado a ser testemunha de Cristo Jesus. A fronte, ela tem uma importância significativa no livro de Apocalipse, e ela deveria também nos chamar a reconhecer a necessidade que nós temos de olhar para nós mesmos e pensarmos em quem nós temos identificado quando os outros olham para nós. A ideia da fronte é quem você é. Quando alguém olha para você, eles imediatamente veem algumas coisas. Não tem como, quando a gente olhar para alguém, a gente não imediatamente já julgar essa pessoa de alguma maneira. Quando você vê alguém, você começa a reconhecer quem essa pessoa é, começa a conhecê-la, você começa a criar uma visão dessa pessoa. A ideia que está sendo construída aqui é que nós temos duas opções como servos de Deus. Ou nós iremos transmitir essa imagem de um povo distante de Deus, ou nós iremos levar os outros a ver a Cristo Jesus por meio da nossa fronte. A ideia é que nós estamos sendo observados a todo o tempo, e é isso que é a realidade do cristão. Meu irmão, onde você vai, te observam. Eles tentam lê-lo, tentam entender quem você é, eles julgam as suas ações, eles julgam os seus pensamentos, eles julgam a visão que vocês têm do mundo. E a ideia é que, quando eles fazem esse tipo de julgamento, o que eles deveriam encontrar é o nome de Deus na sua fronte, porque você está apontando exclusivamente para Cristo, e não para você mesmo, e não para os seus ideais, e não para o que você acha legal no mundo, porque você acha alguma coisa interessante no mundo. Não, o crente, ele aponta para Cristo em todo o tempo. E assim ele glorifica o seu Senhor, ele glorifica o seu Rei, e ele mostra ao mundo que existe alguém que é maior do que nós mesmos, é maior do que os nossos desejos, e esse é o único que pode não só nos salvar, mas ser o Salvador de toda a terra. A grande pergunta que se coloca aqui, porém, é: quem temos levado em nossa fronte? Quando o mundo te observa, eles têm visto a marca de Cristo Jesus? Ou será que eles têm visto a marca da besta? Já falamos, a marca da besta não é uma marca literal, ela é uma marca das suas ações. Se o homem diz ser cristão, mas ao mundo ele se mostra como um mentiroso, como um ganancioso, como alguém que está buscando benefícios, independente do sofrimento alheio ou não. Se você está perseguindo pessoas, abusando de outros, abusando do pobre, da viúva, do órfão, você está literalmente carregando a marca da besta sem ter carimbo nenhum na sua cara. Mas você é um representante de Satanás, porque quando o mundo olha para você, eles não veem a Cristo, mas eles veem os pecados que têm dominado o seu coração e que têm refletido em todas as suas ações, e tem te feito um servo não de Deus, mas um servo do oponente de Cristo. Porém nós não, nós que cremos e nos submetemos a Cristo,
Nós oramos todos os dias para que em nossa fronte esteja escrito o nome do nosso Pai, para que o mundo veja em nós que nós pertencemos a Ele. Esses que aqui estão, que têm o nome de Deus, o Pai, na sua fronte, que estão junto do Cordeiro, eles começam a ver uma série de visões que começam a trazer reflexões e profecias a respeito de um fim que estava muito próximo para eles. E essas revelações, elas são divididas aqui também em 7. Curiosamente, quando Deus vai falar da perfeição, Ele divide também em 7 vezes. A primeira voz, ela surge no versículo 2. Ela vem como um trovão, como a voz de muitas águas, e ela vem de forma suave, como o arpista que tange a sua harpa. A beleza dessa voz, ela reflete o que essa voz está apontando e apresentando. Essa voz vê os 144 mil, aqueles que estão ao lado do Cordeiro, eles sendo protegidos pelo Cordeiro, eles sendo guardados pelo Cordeiro, eles mostrando que o Cordeiro é o seu Senhor, eles são retirados do mundo, eles são no mundo, vivendo de uma maneira santa e pura, a tal ponto de que eles são chamados aqui de castos em um mundo que é tomado pela prostituição. A ideia descrita é que o mundo ele vai tentar prostituir todos os homens. A ideia aqui não é de uma questão sexual, como muitas vezes usamos o termo prostituição, não. Aqui é uma prostituição de adoração. As Escrituras usam esse mesmo termo, prostituição, quando nós nos tornamos idólatras, quando nós assumimos outros deuses. A Escritura nos diz que nós estamos nos prostituindo com eles. É a mesma coisa que um marido que dorme com outra mulher, porque ele deveria ser fiel à sua mulher, ele deveria estar com a sua mulher, mas ele escolhe dormir com outra mulher. Você deveria ser fiel ao seu Deus, você deveria viver com o seu Deus, mas você escolhe dormir com outro Deus. É uma ideia de destruição, de depravação de princípios. Porém, esses 144 mil, eles se encontram perfeitos, castos. Eles permaneceram seguindo ao Cordeiro, eles foram remidos dentre os homens, eles são chamados de primícias para Deus e para o Cordeiro. Não achou-se mentira na sua boca, não há mácula neles. Por que essa descrição? Qual a necessidade de uma descrição assim da igreja, do povo de Deus? É muito simples, meus irmãos. Se você voltar no capítulo 13, talvez você fique desesperado, porque você vai ver Satanás levantando-se com grande poder e força, e ele vai usar os meios do mundo para dizer assim: vou destruir a igreja de Cristo Jesus, por meio da política, por meio da religião, por meio da cultura. A grande Babilônia logo vai começar a ser descrita aqui no livro de Apocalipse, já no capítulo 14, e a ideia é que com todos esses aliados, aparentemente não há chance para a igreja, aparentemente nós estamos perdidos, aparentemente ele vai nos consumir e nos destruir. Mas o que Cristo está dizendo para a sua igreja é: meus irmãos, eu estou vendo lá na frente, e lá na frente eu vejo a minha igreja santa, perfeita, totalmente separada para mim. Essa igreja é o meu deleite, esse povo é chamado de meu, e eles são separados para mim. O que Cristo está dizendo é: Ele não deixará que Satanás nos destrua, Ele não deixará que Satanás acabe com a igreja, Ele não permitirá que Satanás e os seus aliados, eles possam acabar com a igreja de Cristo Jesus e nos tornar perversos, como Ele anseia nos ver perversos.
Então nós estamos diante de um texto que está falando da segurança da nossa fé, da segurança de que estamos com Ele e de que Ele nos guardará. As próximas vozes, elas confirmam tudo isso. Versículo 6 narra um outro anjo que, voando do céu, ele traz o Evangelho eterno. Esse Evangelho, ele não é para ser guardado num cofre, num lugar bem guardadinho, seguro. Não, ele é um Evangelho que ele tem que ser levado por toda a terra, para cada nação, tribo, língua, povo. E para todos esses ele deve gritar e dizer: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A descrição é nítida e ela descreve o avanço da igreja. Hoje, mais uma vez, nós temos orado pela igreja perseguida, e é comum que a igreja ore pela igreja perseguida, porque talvez um dia nós estaremos nessa situação. Mas fato é que, por mais que Satanás persiga a igreja continua viva até os dias de hoje. Eu não sei quantos, porque foram muitos, aqueles que no passado disseram que eles veriam o fim da igreja de Cristo Jesus. Até mesmo filósofos, homens de grande poder intelectual, eles falaram que o Evangelho não poderia se sustentar com o tempo, porque na medida que o mundo se tornasse científico e racional, o Evangelho não se sustentaria. Quem vai continuar acreditando em milagres? Quem vai continuar acreditando em ressurreição? Quem vai continuar acreditando em céu, em inferno? Quem, em sã consciência, vai continuar acreditando nessas coisas? Disseram os grandes pensadores do passado. Outros tentaram botar fim na igreja, tentando matá-la, tentando destruir os seus corpos, tentando matar os membros da igreja de Cristo Jesus, e até hoje eles têm feito isso. Fato é que essa primeira voz continua ecoando sobre a terra, e o número de crentes, ele continua aumentando. Mata-se um, convertem-se muitos, persegue-se um, tantos outros se dobram em joelhos diante dos céus e da terra, do Deus dos céus e da terra, tentam calar a igreja, e mais alto ela fala e ela proclama exatamente o que está aqui: tema a Deus, dai-lhe glória. Não há outra saída, não há outra possibilidade a não ser se dobrar perante o Cristo, que é o único que pode salvar o homem dos seus pecados. Não há outro caminho de se salvar. Essa é a mensagem do Evangelho, e essa é a mensagem que deve estar na nossa boca o tempo todo. É isso que esse anjo vai fazer. E esse anjo aqui, ele é um anjo evangelista, o primeiro anjo evangelista das Escrituras. Mas obviamente ele está falando de uma mensagem que não são anjos que trazem, mas é uma mensagem que foi dada à igreja de Cristo Jesus. Não vai aparecer um anjo Brasil afora pregando o evangelho por aí, não. Não tem anjo no Ceará falando o evangelho como deveria falar, muito menos meu Eusébio. Aqui tem a igreja de Cristo Jesus, e essa igreja é responsável por transmitir esse evangelho àqueles que estão ao seu redor. Mas preste atenção, que tipo de evangelho é esse? Não é um evangelho que traz só amor, não. É um evangelho que diz: temam a Deus, porque cada dia que passa está mais perto do dia do seu juízo. O mal, ele não subsistirá para sempre. Estamos vendo o mundo cada vez
multiplicando a maldade, cada vez mais multiplicando a maldade. Mas isso não se sustentará diante do Deus eterno. Um dia os nossos olhos verão Cristo Jesus descer dos céus, e não haverá um homem que não se prostrará diante da sua presença. Sejam reis, governantes, poderosos, todos se prostrarão, porque no fim só tem um que tem autoridade e poder, e esse é Cristo Jesus, o nosso Deus. Por isso que a Bíblia diz: tema a Deus, e somente a Deus. Não tema nenhum homem, não tema nenhum governo, não tema nenhum senhor, tema a Deus e somente a Deus. Uma segunda voz vem dos céus, no versículo 8, e ela vem para gritar: caiu a grande Babilônia. E obviamente, aqui nós precisaremos do próprio Apocalipse para identificarmos e compreendermos o significado disso. A grande Babilônia, ela já foi anunciada, mas é na próxima sessão, lá no capítulo 18, que será descrita a verdadeira queda da grande Babilônia. A grande Babilônia é aquela que representa a cultura do mundo, que tenta corromper os bons costumes. Temos vivido isso no nosso país, temos vivido isso no mundo, na verdade, onde famílias hoje são vistas como algo que não deve ser celebrado. Pai e mãe e filhos não é mais uma concepção aceita pela sociedade moderna. Casamento e fidelidade só se você for louco. Para que ter um homem se você pode ter 50? Para que ter uma mulher se você pode ter 50? Para que se manter fiel e cuidar um do outro, se todo dia você pode sair, experimentar algo diferente, curtir coisas diferentes? Não é isso que a cultura dos nossos dias diz? A cultura dos nossos dias também nos diz que nós devemos amar os desejos do coração. Se você tem vontade, por que não fazer? Na verdade, até agora a ciência está servindo a cultura moderna, porque a ciência agora ela tem sido pervertida para estimular pecados. De alguma maneira, depois de tantos estudos, de tantas interpretações e conhecimento, por exemplo, de que coisas absurdas são ruins para a sociedade, a ciência vem e fala que é boa. Por exemplo, recentemente eu li um artigo científico, botando entre aspas, porque obviamente não é científico, falando dos benefícios da pornografia. Chega a ser absurdo. Por que cria-se um artigo científico falando desses benefícios? Porque o amor ao pecado é tão grande que tentar se convencer de que ele é bom é algo que tem sido estimulado no mundo moderno. Ele tem destruído a sua vida, ele tem destruído o seu coração, ele tem destruído o seu relacionamento com Deus, ele tem destruído o seu casamento, tem destruído a relação com seus filhos, mas ele é muito bom, sigam, ele é ótimo para você. Esse é o marketing de Satanás. Se você quiser seguir, eu te recomendo que você se arrependa e volte-se a Cristo Jesus, porque isso é loucura, loucura. Recomenda-se no mundo atual que você faça tudo o que te dá vontade. Se você tiver vontade de largar tudo que você tem, seja esposa e filhos, para viver a vida do jeito que você quiser, na praia, vendendo miçanga, faça isso, seja feliz. Loucuras que estão sendo pregadas ao nosso redor e que muitas vezes a gente não percebe que elas são loucura e elas quase tentam nos convencer. Loucuras como: o dinheiro que você tem é seu, use ele do jeito que você quiser, faz o que você quiser com ele, gasta ele desenfreadamente, não seja um bom mordomo de Cristo não. Que papo de mordomia cristã é essa?
usar o seu dinheiro para a glória de Deus. Se eu der o dízimo, já está bom demais, né não? Já cumpri o meu serviço, já não estou roubando a Deus, e o 90% eu faço o que eu quiser. É isso que a Escritura ensina? Absolutamente não. A cultura da grande Babilônia, ela se estabelece no mundo que nós vivemos. Mas, meus irmãos, o que essa voz aqui no versículo 8 está dizendo é: caiu a grande Babilônia. A cultura não se sustenta. Quantas vezes a cultura do mundo já foi substituída por uma nova? Os historiadores chamam isso de um ciclo cultural. A gente pode ver isso, por exemplo, entre a mudança de cultura grega para a cultura romana. É um período da história que a gente, por ser cristão, conhece muito bem. A cultura grega era uma cultura pagã, a romana também. Mas a cultura grega, ela trazia algumas características que a romana não trazia. A cultura grega tinha deuses específicos e ela era marcada especialmente por uma sexualidade depravada. A cultura romana, quando ela vem, ela substitui essa cultura, trazendo o politeísmo de um jeito que a cultura grega nunca viu. O panteão, ele tinha uma lista de deuses que não tem nem como, tinha até Deus que não tem nome, como Paulo vai falar lá, esse Deus aqui sem nome. Que Deus é esse? Por que botar esse nome, Deus sem nome, no panteão? Qual o motivo disso? A ideia é totalmente destruição da religiosidade e especialmente de uma cultura monoteísta. Ter um Deus só não faz sentido nenhum nessa cultura. E aí a brutalidade é incluída, a sexualidade e a ideia de crescimento e desenvolvimento dos romanos, ela vem para quê? Para dominar o mundo todo dentro de uma cultura que é extremamente possessiva. Qualquer um que cresce no seu meio é imediatamente destruído. Curiosamente, quem que nasce nesse meio? A Igreja de Cristo. Para falar o quê? Tudo que a cultura romana não fala. E o que a cultura romana resolve fazer? Matar os cristãos. Porque eles não cabem dentro da sua cultura, dentro da sua visão de mundo. Parece distante de nós, mas hoje, no mundo afora, o cristianismo nunca foi tão atacado como tem sido. Valores cristãos, a moral cristã, ela não pode mais se estabelecer no mundo, é o que dizem. Isso é ultrapassado, isso tem que acabar. Mas um dia, essa grande Babilônia cairá. Um dia não haverão mais vozes para se levantar contra as Escrituras e o Deus das Escrituras. E a grande verdade é que a cultura não pode destruir a igreja de Cristo Jesus. Por que estamos aqui agora, irmãos? Se estamos aqui, é porque a cultura não nos venceu. Se ela tivesse vencido, eu tenho certeza que eu estaria fazendo outra coisa num domingo como esse, não adorando a Deus. Isso não faz sentido dentro da cultura moderna. Não faz sentido. Mas para nós, a grande Babilônia já caiu. Isso não é futuro, como o capítulo 18 vai dizer. Ela não tem poder sobre você. Caiu a grande Babilônia. Mas segue-se outro anjo. Esse outro anjo, ele traz outra grande voz, mas ele não vai falar simplesmente contra aqueles princípios das Escrituras. Ele vai falar diretamente aos adoradores da besta e da sua imagem, porque isso é parte da mensagem que nós temos que trazer, que é o corpo do Evangelho de Cristo Jesus. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e tem a marca na sua fronte e na sua mão, a cólera de Deus, ela será derramada
sobre vocês. É curioso pensarmos nisso daqui, porque quando falamos do vinho da cólera de Deus, a gente tem que entender um pouco de cultura daquele período para a gente entender o significado disso daqui. Se você bebe vinho no mundo atual, você vai ver que tem lá escrito assim, vinho suave. Por quê? Porque ele o teor do vinho, a maneira como prepara-se o vinho, é uma maneira mais suave, porque o vinho daquela época, ele não era misturado com nada, ele era vinho puro, e aí ele era um vinho extremamente forte, que podia inclusive fazer mal para você. Então o que se fazia naquela época? Paulo, inclusive, quando vai falar para Timóteo tomar vinho por causa das suas dores estomacais, ele fala, toma um pouco de vinho com água. É exatamente o que eles faziam naquela época. Eles botavam um pouco de água, eles botavam o vinho, misturava com a água e o vinho se tornava um pouco mais suave, e assim você podia tomar ele, ele não faria mal para o seu corpo, porque ele estava suavizado pela água. Aqui, o vinho da cólera de Deus, ele não é suavizado com nada não. E a ideia de usar o vinho é uma ideia direta de Deus, porque o que Deus está tentando dizer àqueles que adoram a besta e a sua imagem é que eles serão punidos por causa dessa louca adoração. Se você escolhe amar a besta e amar a sua imagem e tomar sobre a sua fronte a marca dessa besta, o Senhor não te poupará no último dia. A cólera de Deus virá sobre você, ela vai vir sem mistura, como está descrito aí. A ira de Deus será lançada, e fogo e enxofre o acompanharão por toda a eternidade. A descrição aqui não é uma descrição amenizada, não. Deus está sendo sincero com os adoradores da besta. Deus está dizendo para os adoradores da besta que não tem outra oportunidade. A oportunidade é essa: ou você ouve a sua voz e o segue agora, ou você verá a sua cólera, a sua punição, o seu juízo. Meu irmão, a descrição de Apocalipse é uma descrição que o tempo todo evangeliza a gente, não é verdade? O tempo todo ela vem nos chamar a atenção ao fato de que nós temos apenas duas possibilidades nesse mundo: ou nós nos voltamos a Cristo em arrependimento e submissão, ou nós o aceitamos como Senhor e dispomos a nossa vida, andarmos com Ele, receberemos a salvação, ou a destruição eterna, ela virá sobre você. Não há outro caminho. Não tem um lugar especial depois da sua morte que você vai ficar esperando encontrar paz. Não existe esse lugar. Você não vai simplesmente desaparecer do mundo, como alguns acreditam, que você vai voltar ao pó e acabou, não existe mais nada. Não, você será lançado no inferno. É isso que a Escritura diz. A oportunidade que temos é esta, de nos submeter a Ele, de andar com Ele, de nos santificar, de nos voltarmos à sua presença, de termos uma oportunidade de encontrar salvação. E essa oportunidade não estará aí para sempre. É agora, a oportunidade é agora. Mas isso é contrastado nessa terceira voz com o versículo 12, que até parece um versículo que não tem nada a ver com a descrição, né? Está falando da besta, da sua imagem, dos adoradores que serão lançados no inferno, e de repente o versículo 12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Qual o motivo desse texto? O motivo é, lembre-se, esse texto está sendo escrito para quem? Para a igreja. A igreja perseverará em Cristo Jesus. Nós não pereceremos, nós não veremos o juízo de Deus, porque Cristo Jesus pagou o preço do nosso pecado na cruz.
Ele nos resgatou para Ele nos deu nova vida nele, e não haverá para nós esse tormento, porque Ele nos ajuda a perseverar, e nós somos guardados por Deus por toda a eternidade. A igreja não precisa temer o Deus de toda glória. Ela teme de um lado no sentido de obedecer os seus mandamentos, mas ela não teme do outro lado no sentido de saber que Ele não nos destruirá, Ele não nos consumirá. Se temos a Cristo Jesus, não há o que temer, porque o nosso Deus nos resgatou eternamente. Outra voz, a quinta voz, aí no seu títulozinho, né? Por isso que às vezes eu falo, o título das Escrituras, às vezes ele nos engana. Aqui é a quinta voz. Tem uma voz que está lá no versículo 2, que quem colocou o título não contou. Mas é a quinta voz que aqui está no versículo 13. Uma outra voz que vai escrever o seguinte: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Não faz sentido nenhum para a igreja moderna isso daqui. Felizes são aqueles que morrem por causa do nome de Cristo. Faz sentido? Absolutamente sim. Meus irmãos, a Bíblia tenta nos mostrar a verdade. Muitas vezes a gente rejeita a verdade, mas a verdade está escancarada aos nossos olhos. Sofrer nesse mundo é indigno, é ruim, se você não sofrer pelo nome de Cristo Jesus. Mas pelo nome de Cristo é valioso e precioso. É precioso. Meu irmão, sofrer porque você cometeu erros, porque você tomou decisões erradas, porque você escolheu caminhos que você não deveria escolher, isso tudo são sofrimentos vãos, não trazem benefício nenhum para você. Na verdade, eles são a consequência direta de corações pecaminosos que escolhem não ouvir a voz de Deus e andar em caminhos tortuosos. Usualmente é assim que a gente encara muitos desses sofrimentos. Mas sofrer por Cristo é um privilégio. É um privilégio que a igreja de Cristo deveria reconhecer como verdadeiramente sendo um privilégio. A igreja perseguida sabe o que é isso, porque a igreja que é perseguida genuinamente, ela entende a verdadeira graça e a glória que é de assumir o princípio do Evangelho como crucial em sua vida. A gente olha para o Evangelho, e aí falando da gente um pouquinho, e a gente vê o Evangelho como algo belo, como algo que a gente segue, e a gente tem a salvação, mas a gente não sabe o tesouro que é esse Evangelho. A igreja perseguida sabe, na medida que um homem e uma mulher, eles são levados a uma sala, por exemplo, alguém pega uma arma, bota na cabeça dessa pessoa, e vira para ela e fala assim: nega a Cristo, eu vou dar um tiro na sua cabeça agora. E nessa hora, o crente ele vai virar e falar assim: ou esse Evangelho é tudo para mim, ou esse Evangelho não é nada para mim. Porque é na hora do momento em que a vida e a morte separam o crente da sua futura vida, que a gente entende a preciosidade que é sustentar o nome de Cristo Jesus. Eu espero que se todos nós um dia formos levados a uma situação dessa, nós tenhamos a compreensão de que dizer sim é fundamental. Dizer sim a uma bala na sua cabeça é dizer que Cristo é mais importante do que o resto da minha vida vivido aqui, sabendo que eu neguei o nome dele, sabendo que eu escolhi viver nesse mundo com a minha família, tendo os meus bens, trabalhando no meu trabalho, recebendo o meu salário, comendo do bom e do melhor, ou do que quer que eu tenha para comer, que viver sem Cristo não vale nada, absolutamente nada, que é muito melhor
em um segundo, eu disser, eu não o negarei, e a bala atravessar a sua cabeça, do que viver uma vida inteira sabendo que você o negou, que você rejeitou o seu nome, que você, ao invés de segui-lo, você resolveu seguir os seus desejos e o que o seu coração quer que você viva. É loucura pensar que o que essa vida te oferece é melhor do que Cristo é para você. É loucura. E no nosso contexto, nós não temos bala na cabeça, mas a gente tem, especialmente a nossa cultura falando isso todos os dias para mim e para você. A cultura dizendo para você que você tem que escolher entre o seu tempo com Deus ou o tempo com o mundo. Trabalhe mais, ganhe mais dinheiro, impressione o seu chefe, faz mais coisas para a sua família, mais entretenimento. Para que gastar dinheiro? Gastar tempo lendo a Bíblia? Para que gastar tempo orando? Para que gastar tempo evangelizando? Para que gastar tempo indo na igreja no domingo? Para quê? Quantas vezes nós dizemos não? Quantas vezes nós dizemos não? Quantos dias nós passamos sem olhar para as Escrituras, sem ouvir a voz de Deus? Quantos dias nós passamos sem cuidar da igreja de Cristo, sem ligar para o irmão que está doente, sem amar aqueles que estão carentes? Quantos dias nós ignoramos até mesmo a nossa própria família, por causa do nosso próprio bem-estar? Cheguei cansado do trabalho, eu não tenho tempo para falar de Cristo para ninguém, eu preciso descansar e dormir. Bota os meninos na cama rápido, eu quero ver um filminho e descansar. Não, todas essas palavras são não é tão importante para mim. Enquanto o contraste do Evangelho é Paulo falando, pregue, quer seja uma hora oportuna ou não, busque a Deus em todo momento, orai sem cessar, o tempo todo com Ele, o tempo todo pensando nele, o tempo todo se dedicando a Ele, o tempo todo é para Ele. É um contraste real. Como temos vivido a nossa vida? Temos dito sim a Cristo ou temos dito não a Cristo? Fato é que a verdadeira igreja de Cristo, ela é bem-aventurada quando ela morre. É a preciosidade do Evangelho. Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor, porque eles escolhem morrer com Ele, para a sua glória. Uma vida que reflete a glória de Cristo Jesus. E por fim, as duas últimas visões que eu tratarei juntas, porque elas são um contraste. São dois ceifadores. Um semelhante ao filho do homem, o outro com uma foice afiada. Um vem ceifar a terra porque finalmente amadureceu. O outro também vem ceifar a terra porque as uvas também estão amadurecidas. Mas esses dois ceifadores estão ceifando coisas diferentes. Um está ceifando para a presença de Deus, para levar o povo de Deus à sua presença. O outro está ceifando para a morte eterna. A descrição, ela é uma descrição do que está por vir, do que está muito perto de acontecer, e que divide cristãos de não cristãos, servos de Deus de servos do diabo, que separa aqueles que se dedicam a Deus daqueles que ignoram a existência de Deus. Alguns que são ceifados para serem levados às mãos do Cordeiro, outros que são ceifados para a morte eterna. O juízo é certo. Parece para muita gente que o juízo está demorando, porque já passaram 2000 anos e Jesus ainda não voltou. Aí
é um argumento até que é utilizado contra o cristianismo. Jesus esqueceu de vocês, dizem. Jesus não esqueceu da gente. Só que os campos ainda não estão prontos. Enquanto o último cristão não for ser levado a Cristo, ele não vai voltar. A grande questão não é se ele está demorando ou não. A grande questão é o que a gente está esperando para procurar o último. Porque ele vai chegar esse momento. Vai chegar o dia em que não tem mais por que a gente evangelizar. Porque todos os cristãos vão ter sido encontrados no mundo. O número de eleitos será completo. E quando esse dia chegar, não há mais necessidade de continuar tudo o que está acontecendo nesse mundo. A grande pergunta é quando esse dia virá, e essa pergunta não tem resposta, porque quem tem a posse do livro da vida é só um, que é Cristo Jesus. É Ele quem sabe os nomes que estão escritos ali. É Ele quem define quem será salvo e quem não será salvo. A pergunta para nós simplesmente é: seremos encontrados entre aquela ceifa que vai nos levar à presença de Deus, ou a vindima que ceifará os homens para o lugar da cólera de Deus, para o lagar que foi pisado fora da cidade, onde eles não terão acesso à presença do seu Redentor? A Escritura aqui no capítulo 14, ela fala da vitória da igreja, mas ela não deixa a igreja esquecer de que ela só é igreja quando ela vive como igreja. A ceifa é para isso daqui. É para a gente nos lembrar que só tem um jeito da gente ser encontrado na ceifa que vai nos levar à presença de Deus. É se a gente realmente pertencer a Deus. Se não pertencemos a Ele, por que devemos achar que somos merecedores dele? Como aplicar isso para nós, irmãos, que estamos tão distantes de um tempo em que o Senhor falou com as suas 7 igrejas ali na Ásia, escreveu esse texto, e é um texto que serve para a igreja de Cristo em todos os tempos, nós cremos nisso. Como aplicar isso aos nossos corações? Primeira coisa que precisamos entender aqui é que estamos diante, mais uma vez, da vitória da igreja sobre os laços do diabo. Irmãos, não há como Satanás te tomar das mãos de Cristo. Pode parecer poderoso, ele pode parecer forte, ele pode parecer grande, um grande dragão, bestas que emergem do mar, que emergem da terra, a grande Babilônia. Esses são os aliados de Satanás, todos muito grandes, né? Eles não podem vencer a igreja de Cristo Jesus. A igreja nunca aparece como poderosa no livro de Apocalipse, mas ela nunca sai como derrotada. O mais franzino é o que mais vence. Lembra até a história de Davi contra Golias. Mas a igreja não perde em momento algum. A narrativa da nossa história é essa. Porque, irmãos, nós temos que continuar nos levantando contra o mundo que agora diz que nós devemos nos calar? Porque nós vamos vencê-los. Pode ser que nós não vençamos no sentido de que as leis possam ser contrárias ao cristianismo. Pode ser que até sejamos presos um dia por causa da nossa fé. Mas isso não muda o fato de que os eleitos serão encontrados por causa da nossa pregação. E meu irmão, essa vida é passageira. Antes que você perceba, ela vai embora. De repente você se vê mais da metade da sua vida, ou já no fim da sua vida, e você percebe que isso daqui não é tanta coisa, não vale tanta coisa assim. A eternidade com Cristo
essa sim é valiosa, porque ela não tem dias contados, ela é eterna na presença de Deus. E a segunda meditação que precisamos fazer diante de um texto como esse é a seriedade que precisamos ter como servos de Cristo. Veja quantas vezes aqui o Senhor falou sobre a distinção do povo de Deus e dos que carregam as marcas de Satanás. Os que têm o número da besta na sua fronte, os que têm o nome de Cristo em sua fronte. Aqueles que não temem a Deus, aqueles que temem a Deus. Aqueles que amam a grande Babilônia, aqueles que não amam a grande Babilônia. Aqueles que adoram a besta, a sua imagem, aqueles que perseveram em Cristo Jesus, aqueles que são felizes em morrer com o Senhor, aqueles que escolhem morrer sem o Senhor, aqueles que encontram a ceifa de Cristo e aqueles que encontram a ceifa da destruição. A descrição toda faz uma separação de grupos. A separação de uma igreja genuína e verdadeira e de uma igreja que não é genuína e verdadeira, mas que está sucumbindo por causa das armadilhas de Satanás. Satanás não está se levantando aqui para destruir o mundo ímpio, não, irmãos. Satanás não tem interesse em tentar tornar o ímpio mais ímpio, porque o ímpio já é dele. A palavra de Deus diz que os ímpios são escravos dele, que ele os controla, ele os domina. A ação de Satanás é contra a igreja de Cristo Jesus. Ele quer matar você, ele quer tomar o seu coração, ele quer tomar a sua alma, ele quer enganar você que está aqui sentado, ouvindo essa mensagem e tendo que escolher entre estar com Cristo ou estar longe de Cristo. Satanás não está nem um pouco preocupado com o mundo lá fora. O que ele quer é entrar aqui dentro, tomar o seu coração, convencer a sua mente de que está tudo bem se você abandonar esse Cristo que está chamando você a esse caminho de santidade. A grande questão diante desse capítulo aqui de Apocalipse é: quem você vai amar no final? Perseveraremos com Cristo ou seremos uma igreja caída porque escolhemos amar mais o mundo do que a Deus? A grande verdade é que essa é uma falsa igreja, mas no meio dos cordeiros também há lobos. E a ideia que a Escritura está tentando nos mostrar é como você tem sido visto por Deus e pelo mundo. Pode você agora, diante do seu Deus, confessar o seu nome e dizer que verdadeiramente você pertence à igreja de Cristo Jesus? Vamos orar, pedir a graça do Senhor sobre as nossas vidas.